Agora a gente vai falar da função de linguagem poética, onde sempre está presente um texto. Ela sempre está presente em obras literárias, como poema, que é a poesia, a prosa, o romance. A função poética também se encontra em anúncios publicitários também. Mas isso varia da análise que a gente vai fazer. A gente pode encontrar a linguagem poética, pode encontrar em um único texto, várias funções da linguagem. Porém, há sempre uma que vai predominar, que é o caso aqui desse texto, que é a letra da música Fonte de Mel nos Olhos de Geisha, Kabuki Máscara, Choque entre o Azul e o Cacho de Acácias, Luz das Acácias, Você é Mãe do Sol. Olha só a preocupação do autor em passar a mensagem. Ele se preocupou de passar de forma poética, visto que a gente pode observar que quando a gente vê o uso da figura de linguagem, a gente pode intitular algo poético, aquilo poético. Uma pessoa não pode ser a mãe do sol, mas foi a forma que ele encontrou, a forma exuberante, esplêndida, que ele encontrou para transmitir essa mensagem. Embora tenha outras figuras, outras funções de linguagem no texto, a predominante é a poética, porque ela se preocupa com a poesia, visto que aqui a gente tem uma obra poética, né? E a figura, a função de linguagem predominante é a poética. Aqui a gente pode observar a subjetividade que a gente encontra lá na emotiva. A gente tem que tomar cuidado para a gente não confundir as duas funções de linguagem. Há uma certa diferença aqui, ou várias. A primeira, a emotiva, ela tem o objetivo de se expressar, é um único indivíduo. Um indivíduo que não é um poeta, mas ele vai expressar suas emoções, ele se preocupa com a expressão das suas emoções, do seu interior, do que está guardado ali, das suas opiniões, daquilo que está no seu pensamento. Já a função poética, o poeta tem uma mensagem já pré-determinada, uma intenção de passar aquela mensagem, e de forma poética. E há também o uso da figura de linguagem como uma certa diferença para a gente poder relacionar as duas, a emotiva da poética. A figura de linguagem aqui pode ser a metáfora, pode ser a comparação, pode ser a sinestesia, pode ser tantas outras que existem aí na função poética. Então, só recapitulando, na função poética, geralmente, a gente vai encontrar na poesia, nos textos literários de forma geral, nos romances, que é a prosa, e também a gente tem um certo olhar especial, porque podemos encontrar também anúncios publicitários. Se eu quiser fazer um anúncio publicitário voltado para o poético, para a poesia, ali eu posso ter duas funções de linguagem, mas possivelmente a gente pode ter uma que predomina com maior intensidade, né? Uma que é predominante. No caso, pode ser a função poética. A função poética tem a preocupação com a mensagem e a forma como ela é transmitida. Ou seja, toda poesia, todo poeta tem essa preocupação de como ele vai transmitir, de como ele vai alcançar o teu pensamento, de como você vai vislumbrar a poesia. E a poesia ela pode despertar vários sentidos diferentes, vários sentidos nas diferentes pessoas, né? Um sentido de que a pessoa vai verificar que a poesia ela está falando de um determinado tempo que está acontecendo na vida ou no mundo, ou que seja algo que esteja acontecendo na economia, de algo que está acontecendo na área da saúde. A poesia ela é imortal. Ela tanto fala do passado, do presente e do futuro,
e ela não tem validade, ela é para sempre. Então a gente vai observar e vai diferenciar que a linguagem poética ela é bem diferente da linguagem emotiva por esse motivo. Primeiro que a linguagem emotiva ela é uma linguagem onde todos nós utilizamos a linguagem emotiva. Um outro exemplo para isso. Todos nós temos a linguagem emotiva, porque todos nós temos a nossa subjetividade, todos nós temos o nosso pensamento, a nossa forma de expressão e nossas emoções. E nós emitimos nossas emoções a todo tempo e em primeira pessoa. Para quem não conhece o texto monólogo, ele fala dele e dele mesmo. Eu e vai narrando a vida dele ali, sozinho no palco, lá no teatro. Então é ele e as emoções dele, o que ele viveu, a trajetória dele, em primeira pessoa, sempre. Então por isso é muito fácil a gente diferenciar a emotiva da poética. Quando a gente vê um texto ali, uma poesia, a gente já pode observar qual tipo de figura, de linguagem a gente tem. A gente pode ter várias, mas qual que predomina? A poética? Qual é a mensagem que o texto passa? Tem figura de linguagem? Há uso de figuras de linguagem? Há a subjetividade? E aqui nós não temos, em especial, primeira, segunda, terceira pessoa. Né? Já na função emotiva, a gente tem a primeira pessoa em destaque sempre.